Espírito Santo. Buscar-te é o que eu mais quero. Buscar-te, Senhor, é o que eu mais quero. Teu nome é santo, tua graça me guarda, não posso ficar sem ti. Amado meu, santo, ninguém é o meu Salvador. Preciso dizer-te, Espírito Santo, eu venho nesse momento, meu Pai, orar, buscar a tua face, buscar a tua presença, glorificar e exaltar o teu nome, declarar a tua bondade, tua misericórdia, profetizar, meu Pai, a tua palavra, o teu agir no nosso meio. Eu peço a ti, meu Pai, que esta oração chegue aos corações, meu Pai, daqueles que o Senhor preparar para estar, meu Deus, a ouvir esta palavra, hoje, amanhã e durante os meses que virão, que o teu Espírito Santo possa falar no nosso coração, falar na nossa alma, no nosso espírito, que sejamos, meu Pai, provocados pelo teu Espírito Santo a nos encher da tua presença. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é bendito, que o teu nome é grandioso e que não há nada, meu Pai, maior do que a tua presença. Operando, Deus, quem impedirá? E eu venho diante de ti, meu Pai, declarar o quanto, meu Pai, eu creio no Senhor, o quanto eu acredito que o Senhor está aqui nesse lugar, que o Senhor se move, meu Pai, durante a nossa oração, durante o quebrantar, meu Pai, da nossa vida. Eu me lanço diante de ti, me prostro diante da tua presença, declarando tua bondade, declarando tuas bênçãos, suas vitórias, Pai, sobre nós. Eu sei que há pessoas, meu Pai, nesse momento que precisam de uma palavra. Eu sei, meu Pai, que durante os meses, durante os dias que virão, pessoas vão estar ouvindo, meu Pai, esta palavra. E eu peço ao Senhor que é bendito, ao Senhor que é grande, ao teu nome que pode todas as coisas, derramar sobre nós, Pai, derramar sobre todo o nosso coração a tua presença. É o que eu peço, meu Pai, nesse momento, que a tua presença ela venha sobre nós, que a tua presença, Pai, seja derramada sobre o nosso coração. Bem-vindo, Espírito Santo, bem-vindo na nossa vida, bem-vindo no nosso coração. Amém? E graças a Deus, eu quero declarar a alegria de poder estar aqui, né, de poder estar falando com você novamente, você, minha irmã querida, minha amiga, você que tem acompanhado o meu ministério, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por você estar
orando junto comigo, está pedindo a Deus pela graça do Senhor sobre nós. Amém? Eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, declarar a alegria, né, de servir ao Senhor. Espero que esteja chegando bem a imagem aí para você, o áudio, porque parece que no meu tablet estava bloqueado para todas as pessoas, ao público, né? E eu não sei como que tá aí na internet. Mas o pastor Fábio vai dar uma olhada. E eu quero assim agradecer a Deus pela bondade do Senhor, Pai. Porque a bondade de Deus, ela é grandiosa, ela é santa e ela tá aqui com a gente. Amém? Então eu quero muito que você abra o teu coração. A gente tá dando uma ajustada aqui, mas graças a Deus vai dar tudo certo. Amém? E eu quero trazer alguma meditação com você acerca de um assunto muito difícil. Eu tenho proposto no meu coração, queridos, de falar acerca de coisas mais profundas. Eu acho que o Evangelho, ele tem níveis, né? Níveis de conhecimento, níveis de profundidade, de aprendizado. Mas eu tenho percebido que há uma boa parte, né? Uma boa parte dos cristãos dessa nova geração não é acostumado com determinadas pregações, com determinados ensinamentos bíblicos. Às vezes encontra uma dificuldade em compreender, porque é uma geração muito superficial, como em todas as áreas, não é só na área espiritual, não. Em todas as áreas do seu relacionamento, o ser humano hoje tem sido muito superficial. O pastor Fábio, no culto de ontem, estava falando a respeito do avanço da maldade, né? Como que nós temos visto a maldade tão de perto e muitos de nós temos experimentado ela. Temos experimentado a maldade e como é complicado às vezes lidar com isso, lidar com essa situação, de estar tão próximo da maldade, de estar vendo com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, ouvindo a maldade do ser humano, como que tá complicado, né, conviver, e às vezes as pessoas endurecem suas vidas, endurece o coração, endurece a alma, por causa dessa maldade. E às vezes a gente está com o coração endurecido, às vezes nós estamos na superficialidade de tudo, para tentar de alguma maneira nos proteger de decepções, nos proteger de angústias, por uma convivência, muitas vezes uma convivência que nos traz uma tristeza, uma amizade que nos machuca. Então tá muito comum hoje, né, as pessoas que já têm uma certa experiência de vida, elas se tornarem pessoas mais superficiais, para evitar assim danos, sofrimentos da alma. É óbvio que em alguns momentos a gente não consegue esse controle, a gente acaba acaba mergulhando, né, na vida de outras pessoas, com relacionamentos, e às vezes há relacionamentos que são nocivos realmente, que machucam e que marcam negativamente a vida de muitas pessoas. Mas o que eu quero comentar com você hoje é um assunto muito difícil, é um assunto difícil de falar, que é acerca de estar com Deus a ponto de sentirmos salvos e de sermos salvos. Como isso tem sido uma meditação e uma conversa muito difícil. Porque hoje as pessoas, por serem muito superficiais, para evitar sofrimento, então muitas vezes elas não querem, às vezes tem uma pessoa que está passando uma luta muito grande, elas preferem não se misturar, não se aproximar, para que elas também não fiquem mal, né? A gente vê pessoas que têm dificuldade em acompanhar pessoas que estão à beira da morte, né? Às vezes até dentro do seio da própria família, às vezes um lar com 4, 5 filhos, né?
e uma pessoa adoece para a morte, cada filho tem um comportamento. Tem uns que ficam o tempo todo do lado daquela doença, do lado daquele ente querido, e ele quer viver cada segundo, ainda que seja segundos de grande sofrimento, mas a pessoa quer estar ali do lado. E às vezes o irmão, a irmã já prefere se distanciar, não consegue estar em contato com essa dor com a mesma facilidade que talvez a outra. Cada um tem um jeito de enfrentar determinados problemas. Mas o que me chama muita atenção, o que me faz meditar, é que as pessoas tendem a ficar no superficial, a ficar ali na superfície, às vezes por medo mesmo. E em outra ocasião por falta de conhecimento. Sentem muito medo por falta do conhecimento, da profundidade das coisas de Deus. E nós temos visto pessoas dentro da comunidade, no meio dos irmãos, que são pessoas completamente superficiais. Que quando chega o tempo das suas dores, porque todos nós temos tempo de dor, todos nós temos tempo de tribulação. Isso não é constante. Eu quero que você entenda isso. Mas há momentos em que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Há momentos que são muito difíceis de enfrentar. Mas nós sabemos que quando nós temos Cristo como raiz na nossa vida, quando Jesus Cristo, ele não é na nossa vida uma experiência comparada com qualquer outra experiência, não. É vida em nós, nós temos esse Cristo vivo dentro de nós. Esse vale da sombra da morte se transforma em uma experiência com Deus muito grande e faz com que cada um desses vales, cada uma dessas tribulações faça de nós pessoas mais fortes. Agora, a pessoa, quando ela é superficial, quando ela é uma pessoa que busca pouco a Deus, ela é uma pessoa que ela não tem interesse pelo Evangelho, ela tem interesse na pessoa de Cristo como Salvador, não da sua alma, mas dos seus problemas. Então essas pessoas tendem a ter uma vida muito simplista diante de Deus, e simplista não no sentido de serviço, de estar servindo a Deus, mas simplista na busca pelo conhecimento de quem é esse Senhor. Sabe, eu não tenho interesse em saber profundamente quem é esse Jesus. Eu sabendo que ele cura, para mim já está ótimo, porque imagina eu doente e não ter quem me cure, não ter um médico que possa me curar, não ter um respaldo financeiro para um hospital. Não, pera lá, é bom ter esse Jesus que cura. Não importa muito quem ele seja, filho de quem ele é, sabe? Essas coisas não importam. Não importa também o que significa ter ele como Senhor da sua vida, mas como curador da minha vida é muito interessante. Então nós vamos vendo pessoas que, com o andar da sua vida, elas vão demonstrando aonde é que Jesus está. E tem pessoas que Jesus é só o seu curador mesmo, porque quando Jesus ele quer mexer na casa, a gente percebe que ele está do lado de fora. Ele bate e não consegue entrar. Porque não quero que Jesus mexa na minha vida. Eu controlo a minha vida, eu decido o que é melhor para a minha vida. Quando eu estiver necessitada de algo na área espiritual, que nada pode ser feito a não ser pelo Espírito, algo espiritual, então, ora, eu não vou procurar macumba, sabe? Não gosto dessas coisas. Eu não vou procurar benzedeiras, eu não gosto dessas coisas. Eu vou procurar Jesus. Então, quando eu precisar de algo no Espírito, eu vou procurar Jesus. Mas isso não dá o direito dele, só porque eu procurei ele para ele resolver um problema na minha vida,
em algum momento da minha vida, poxa, eu não estou dando a ele o direito dele mudar a minha vida. Eu quero apenas que ele faça aquilo que eu estou pedindo a ele naquela área, naquela ocasião. E se ele puder fazer, meu Deus, que bênção, eu vou até contar que ele é um Deus bom e um Deus que toda vez que eu precisei dele, ele me ajudou. E às vezes não passa disso. Esse é um evangelho muito latente, né? A gente percebe ele de uma maneira muito sutil e às vezes muito escancarado. Tem pessoas que não deram a chave da sua vida a Deus. Deus não tem liberdade nenhuma na vida deles. Não tem liberdade. Deus não tem liberdade de corrigi-los, né, através do Espírito Santo. E Deus, ele é tão bom que, sabe, ele, quando a gente pede, independente do tipo de nível de fé e de espiritualidade que a gente tem, quando nós pedimos com fé, ele vem e nos abençoa. Mas é aqui que eu quero chegar com você nessa minha conversa. Porque o nome desse programa é Pensa Comigo, né? Vem pensar comigo. E eu quero fazer você pensar nessa situação. Quando nós olhamos para isso, a gente percebe que se Jesus não tem como melhorar a nossa vida moral, a nossa vida espiritual, se ele não tem como ser senhor da nossa vida, algumas coisas vão ficar difíceis para nós. Porque um dia a conta vai chegar. O Senhor, ele não está aqui nesse mundo, através do Espírito Santo, para ser o nosso guru, né? Para que nós venhamos, quando tivermos algum problema, e pegarmos a Bíblia, né, e falar, bom, vamos ver, Deus fala comigo hoje, aí vem aqui, Ele não é esse o propósito. Ele também não está aqui no nosso meio querendo apenas nos trazer uma bênção, ou uma cura, ou uma libertação. Não, esse não é o único objetivo. Há um interesse do Espírito Santo aqui nessa terra. O Espírito Santo está aqui nessa terra não é à toa. O Espírito Santo está aqui nessa terra não é para, como que eu poderia dizer, para fazer um milagre na nossa vida, em alguma área, e nós testemunharmos isso. Não. Isso é uma coisa, é uma prática muito comum, porque o Espírito Santo, ele opera milagres e maravilhas a todo instante. Nesse momento mesmo, ele tá fazendo obras extraordinárias pelo mundo todo. De repente ele está fazendo aí na sua casa agora. Mas esse não é o principal motivo do Espírito Santo estar no meio de nós. O principal motivo do Espírito Santo estar no meio de nós é salvar a nossa alma. Porque tudo aqui é passageiro. Nós devemos sim dar valor à nossa vida. Nós devemos sim lutar pela nossa vida. Porque ela foi um presente de Deus e nós precisamos valorizá-la, cuidá-la. Precisamos cuidar da nossa vida, precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos cuidar da nossa vida familiar, do nosso bem-estar, né? Tanto físico como emocional, porque a vida é um presente de Deus. E nós temos que fazer de tudo que nós pudermos dentro do campo ético, moral, espiritual. Nós temos que fazer de tudo para preservarmos uma vida sadia, saudável, cheio de vida, né, testemunhal. Isso é muito importante. Mas só que isso não é tudo, porque nós não somos somente isso. Nós não somos somente isso. Nós somos corpo, alma e espírito.
É o que a doutrina do meu ministério acredita. Algumas outras doutrinas, elas só acreditam em corpo e alma, né? É uma questão teológica. Mas eu acredito que nós não fomos feitos apenas para sustentar esse corpo físico com tudo que há de bom e melhor, como por exemplo, na área física, bom alimento, desfrutar de prazeres, né? Poder comer o melhor, poder vestir o melhor, porque o melhor nem sempre é o mais caro. Então todos nós podemos comer o melhor, né? Tem pessoas que amam chuchu, outras amam jiló, né? Outras não comem verdura nenhuma. O máximo que come de legume é uma batata frita. E cada um de nós, quando possuímos ou temos a condição de comer aquela coisa que gostamos, nós estamos vivendo o nosso melhor. E às vezes nós precisamos dar glória a isso também. E às vezes a gente acha que o nosso corpo físico estando alimentado, né? O nosso corpo físico estando vestido, nós estarmos com saúde, é o suficiente. Ora, o que eu quero mais? Vou só agradecer a Deus. Obrigada a Deus, porque eu tenho roupa, eu tenho um lugar para dormir, eu tenho um emprego. Olha, muito obrigada. E a gente acaba vivendo uma falsa humildade, agradecendo alguma coisa da boca para fora e às vezes murmurando acerca dessas mesmas coisas. Reclamando acerca dessas mesmas coisas, quase que simultaneamente. E aí a gente pergunta, por que nós vivemos nisso, nessa crise? Por que a gente vive desse jeito? A gente vive assim. A gente uma hora tá agradecendo a Deus, porque nós temos onde dormir, né? Nós agradecemos a Deus porque nós temos o que comer, né? Olha, glória a Deus. Vamos dar glória a Deus porque nós temos onde dormir, temos o que comer, temos o que vestir. Mas daqui a pouco acorda, né? Acorda e aí tá reclamando de tudo. Tá reclamando da casa onde mora, tá reclamando da comida que tá comendo, e nós ficamos nessa guerra, e muitas vezes essa guerra ela está na nossa alma. Ela está na nossa alma, que às vezes não teve ainda verdadeiramente um encontro com Deus. Nós ainda não encontramos o Deus que salva a alma, o Deus que traz paz para a alma, sabe? O Deus que faz com que a tempestade ela se acalme dentro de nós. E quando nós encontramos esse Deus que acalma a alma, esse Deus que no meio da tempestade, sabe, ele controla o que está acontecendo, e a gente dá aquele respiro fundo, profundo, e a gente diz, graças a Deus, não estou só. Não estou só. Nós começamos a perceber que a nossa vida passa a ser uma vida diferente. Apesar de estarmos vivendo num mundo tão igual, às vezes as pessoas falam assim, poxa, missionário, essa sociedade ela é tão desigual, sabe? É tão desigual, é tanta pobreza. Queridos, pobreza, tudo isso já tem desde a fundação do mundo e não vai acabar. Sempre vai ter um pobre do teu lado. Sempre vai ter um necessitado do teu lado. Sempre vai ter alguém precisando de alguma coisa do teu lado. Isso é lei bíblica, tá na Bíblia. Você sempre vai ter alguém para dar água. Você vai ter sempre alguém para dar um cobertor.
Isso nunca vai acabar. Vai passar gerações e gerações como tem passado, e isso vai estar sempre andando conosco, ao nosso lado. Para que a gente aprenda a dar glória em tudo, porque é nós que estamos dando o cobertor. Não somos nós que estamos com frio, mas somos nós que estamos cobrindo aquele que está com frio. E aí nós vamos dar glória, não pelo aquele necessitado, mas porque o Senhor tem dado a oportunidade de nós fazermos alguma coisa no seu reino. A nossa alma precisa de alimento. Nossa alma precisa de oração, como o nosso corpo precisa de alimento. A nossa alma, ela precisa estar bela. Ela não pode estar... Você não é aquela pessoa que se arruma para que seu visual fique bonito? Para que você saia e esteja bem apresentável? Não é assim que nós fazemos? Estarmos bem apresentáveis? Assim é a nossa alma. Nós não podemos somente vesti-la de oração. Nós também temos que orná-la. Temos que deixá-la bonita. E a gente só consegue deixar a alma bonita quando nós começamos a fazer aquilo que Jesus faria. Não aquilo que nós queremos fazer. Quem dá ordem para as nossas atitudes, quem dá ordem, quem dá direcionamento para as coisas que nós vamos fazer, é do que o nosso coração está cheio. E eu quero ler uma passagem bíblica com você nessa noite, e eu quero que você medite um pouquinho comigo. A palavra de Deus diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, e a voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Nós temos nos preocupado muito com a aparência. Nós temos nos preocupado muito com coisas superficiais, coisas passageiras. Mas tem coisas, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que elas não vão, preste atenção, tem coisas que elas não vão fazer nenhuma diferença na nossa vida. Muito pelo contrário, ela vai nos envelhecer, porque são preocupações inúteis. Irá nos envelhecer, porque são preocupações inúteis. Porque nós damos muito valor a coisas que não têm valor. Nós choramos muito quando perdemos determinadas coisas que não era para nunca termos. E nós levamos uma vida superficial, como se isso fosse a vida. E nós nos esquecemos que um dia nós vamos morrer. E que é aí que a nossa história verdadeiramente começa. É aí que as coisas vão começar a fazer sentido. Porque Deus, ele nos deu algo extremamente precioso, que é a vida. Mas ele também nos deu algo tremendamente precioso, que é a morte. Porque se nós não morrermos, nós não vamos ver a Deus. Então vai chegar um dia, queridos, em que todos nós partiremos desse lugar. E aí vai vir aquela pergunta crucial: o que é que nós fizemos da vida que foi nos dada? Da oportunidade que nos foi dada. E quero te dizer uma coisa: quando nós cremos em Deus verdadeiramente, não superficialmente, quando nós cremos em Deus verdadeiramente,
Ele abre oportunidades para a nossa vida, porque Ele nos deu a vida e Ele nos dá oportunidades. Oportunidades que vão nos levar por caminhos que foram escolhidos por Ele. Então, quando nós entramos pelas portas que Ele abre, nós vamos trilhar caminhos que Ele escolheu para nós. E é óbvio que nesses caminhos nós teremos provações. É óbvio que nesses caminhos nós passaremos por situações complicadas. Mas é nessas situações que nós vamos conhecendo o quanto Deus se comprometeu conosco quando Ele nos escolheu. Como é precioso poder andar com Ele e saber que apesar do local por onde Ele nos permitiu passar, seja lugares às vezes tenebrosos, porque muitas vezes, queridos, nós passamos, tem muitas pessoas que dizem assim, poxa, missionária, se é de Deus vai dar tudo certo, se é de Deus vai dar felicidade, vai dar alegria. Eu quero lhe dizer que nem sempre a história é essa. Um dia nós vamos estar vivendo essa alegria, mas a caminhada até esse momento, ela é de grande luta. Jesus disse, cada um pegue a sua cruz e siga-me. É óbvio que Ele também disse que quem largar tudo por amor a Ele vai ter 100 vezes mais aqui. E nós entendemos que nenhuma dificuldade pode ser impedimento para sermos ricamente abençoados na nossa caminhada. Não há nada de ruim que nós possamos estar vivendo agora que verdadeiramente não possa se verter em vitória, ou a nossa própria luta ser a provocadora da vitória. Porque passando pelas provas e sendo aprovadas por Deus, o Espírito Santo de Deus será glorificado nas nossas lutas. E quando eu vejo que o evangelho superficial, ele não só desvaloriza a vida, mas ele também desvaloriza a morte. As pessoas não querem falar acerca da morte, porque falar de morte significa ter que pensar, será que vai ter realmente um julgamento? Será que não vai ter? Vamos aproveitar cada segundo da vida, porque depois que morre, acabou. Nós conhecemos várias linhas teológicas a respeito disso. Mas a verdade é que se você não sabe o que é morte, você não tem como valorizar a vida. Se você não tiver noção da dor que é muitas vezes essa separação de pessoas que nós amamos, essa separação às vezes das coisas que nós construímos, às vezes com um cansaço físico de acordar cedo, de labutar, e de repente a gente constrói um patrimônio, e quando eu digo construir patrimônio, eu não estou falando de riqueza, estou falando de riqueza, qualquer coisa que você adquire com o teu suor é um patrimônio para você. E de repente tem aquele momento, poxa, trabalhei, construí, e o que vai ser depois que morrer? Vai ficar tudo aí. E mesmo assim tem pessoas que se apegam a ponto de, se tiver que ter um rompimento, Deus, eu não quero morrer porque eu não quero deixar de usufruir de tudo isso. Não, eu não quero morrer, ninguém aqui quer morrer, mas nós sabemos que um dia essa conta vai chegar. E por nós ignorarmos isso, porque nós não queremos lidar com isso, não queremos lidar com sofrimento, não queremos, lembra do começo da palavra que eu estava comentando com vocês, não queremos mexer nisso, porque mexer com a morte já dá tristeza, já oprime. Nós não queremos lidar com isso, sabe? Vamos lidar com isso no dia do velório do fulano lá,
entendeu? O dia que não vamos lidar com essa situação. E quando nós não queremos lidar com essa situação, de conversar com um ente querido, ou com um amigo cristão, ou com o marido, com a esposa, acerca de como será o minuto depois da morte. Quando nós não queremos nem tocar nesse assunto, quando esse assunto para nós é pesado demais, quando esse assunto ele é triste demais, sabe? Ele é complicado demais. Nós percebemos que às vezes nós estamos superficiais. Porque quando Jesus ele prega o seu evangelho, a preocupação dele é em salvar a alma. E não há como salvar uma alma sem prepará-la para aquele dia. Você recebeu uma promessa, mas nós só vamos saber se nós estamos salvos ou não naquele dia. Naquele dia. Que dia é esse? Que dia é esse que eu vou saber se realmente eu estou salva? Que dia é esse? Hoje. Hoje nós temos que ter essa certeza. Por isso que nós não devemos deixar para amanhã determinadas coisas. Eu sei que tem coisas, querido, que leva tempo. Mas às vezes leva tempo para outras pessoas resolverem acerca da nossa vida. Porque às vezes você está brigado com alguém. Mas pera lá, vocês não estão, porque perdão não significa reconciliação. Perdão é perdão. Reconciliação é outra história. É uma reconstrução de uma nova amizade, porque não é assim, eu te perdoo, e às vezes a pessoa diz assim, eu esqueci. É óbvio que quando nós perdoamos, não significa que não deixou de doer. Ela tem um processo de cura. Mas espera lá, se Jesus voltar hoje, ele está te encontrando no processo de cura? Ou você já determinou que você não quer perdoar ninguém, não quer amar essa pessoa mesmo e dane-se? Então nós temos que entender que o tempo é agora. Nos preocuparmos com a nossa alma, ela não é uma coisa para amanhã. Amanhã o processo de cura vai fazendo. Sabe, eu já cheguei a ficar triste, magoada, ferida. E eu determinei, eu perdoei, acabou, eu perdoei. Não tem nada que essa pessoa possa fazer de novo que vai me destruir, porque eu me selei no Espírito Santo e eu disse não, eu não vou viver com essa dor. Agora, reconciliação no sentido de voltar a ser as coisas como era antes, é um processo. E cabe ao Espírito Santo ir trabalhando na nossa vida conforme nós vamos dando lado. E como é que se dá lado? Orando pelo inimigo, profetizando sobre a vida do inimigo, dizendo para ele, porque tem pessoas que não dá para andar junto, mas dá para profetizar na vida deles. Porque um inimigo abençoado é um inimigo que te esquece. É um inimigo que nem lembra quem é teu nome. Nunca mais. E ele deixa de ser inimigo. Por quê? Porque você orou por ele. Você profetizou na vida dele. Você desejou a ele coisas boas. E isso é algo de agora. Isso é algo que você precisa fazer hoje. Porque a Bíblia nos fala que o dia da nossa morte, nós não sabemos. Olha, se você for olhar agora, quantas pessoas estão num hospital para morrer, e não é dessa doença que está assolando o país, não. Pessoas que estão para morrer de câncer, de todo tipo de enfermidade. Estão para morrer agora. E de repente as famílias estão dizendo assim, meu Deus, como pode, Jesus? Será que nós vamos conseguir viver sem essa pessoa? E antes de amanhecer o dia, alguém com saúde da própria família morreu. Pega uma estrada, morre, é atropelado. Quer dizer, a pessoa que está doente para morrer, todo mundo sabe que vai morrer.
Mas e aquela que está com saúde, que de repente acontece alguma coisa? E aí a família diz, meu Deus, o pai está lá quase morto, mas está vivo. E ele que estava com saúde, estava cheio de vida, cheio de planos, vai embora. Como que eu vou aceitar uma coisa dessa? Aí nasce aquela revolta no coração. E que é muito difícil a pessoa compreender determinadas coisas, porque tem determinadas coisas não tem explicação. Ou você aceita e toca a tua vida, porque a do outro já foi e você precisa viver a sua vida, porque você vai ter que dar conta dela. E você vai ter que fazer o melhor que você puder para que você seja um vencedor. Ou você enlouquece, se revolta contra Deus, se revolta contra as pessoas. A verdade é que ninguém quer hoje, quando eu digo ninguém, eu não estou falando ninguém, né? Estou usando uma expressão. A verdade é que hoje são poucas pessoas no meio da multidão cristã, dos cristãos desse mundo, que querem falar acerca disso. E eu pergunto para você agora, e quero que você faça essa pergunta para mim também. Ou que você converse isso com alguém da sua comunhão. E pergunta, o que será o minuto depois da minha morte? O que a Bíblia diz acerca disso? A palavra de Deus diz, queridos, uma coisa muito interessante. Para onde que eu vou? Sabe, para onde que eu vou? Eu morri, acabou mesmo. Porque eu sei, eu nunca vi com os meus olhos, e eu sei que tem muitas pessoas aqui no Brasil, no mundo, porque isso não é para todas as pessoas, uma porcentagem muito pequena das pessoas já viram um corpo em decomposição. É um número muito pequeno, que muitas vezes são legistas. Porque encontra-se um cadáver em algum lugar, jogado ou desenterram. Quer dizer, é uma parcela de pessoas muito pequena, que tem o contato visual com essa cena. Mas nós temos um imaginário de que depois que nós morrermos, passou um determinado momento, o nosso corpo começa a se desfazer. É isso que nós temos no nosso imaginário. E eu sei que essa é uma conversa muito chata, muito complicada. Mas é importante nós entendermos, porque se nós não compreendermos isso, nós não conseguimos dar valor à nossa vida, porque nós não sabemos o que é a morte. A gente não quer saber na Bíblia o que é a morte. A gente só quer saber disso, sabe? Nós só queremos saber disso, o que é a morte, o dia que nós estivermos enlutados, porque nós perdemos alguém. E a gente tem visto muitas pessoas ficando completamente desorientadas, perdidas. Tem pessoas que só de pensar nisso, elas se deprimem. Elas se fecham e elas dizem, meu Deus, né? Eu não posso morrer por causa dos meus filhos. Não, você não deve querer morrer. Mas você tem que entender que isso é um processo da vida. E que nada nasce sem que antes morra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe, queridos, que a pessoa pergunta, poxa, para onde que eu vou? Se eu morrer, eu sei que eu vou para aquela sepultura ali. Eu sei que daqui a um tempo meu corpo se desfaz. Mas vem cá, se eu não sou só corpo, o que vai acontecer com tudo isso? Com essa junção, com essa pessoa que eu sou? Né? Porque esse ser que o Senhor soprou nas narinas, né? E me deu espírito de vida, Ele soprou. Eu era apenas uma massa uniforme ali, né? Mas
ele me modelou e ele soprou um espírito de vida. E eu me tornei uma alma vivente. Poxa, se eu me tornei uma alma vivente, qual que é o processo espiritual depois que eu morro? E aí você vai ver milhões de vertentes. Você vai ver vertentes espíritas, vertentes... Vixe, você vai ter uma linhagem. Eu não sou tão leiga, mas também não sou tão profunda em outras áreas. Algumas coisas bem superficiais de algumas outras doutrinas eu ainda conheço um pouco. Mas a gente não conhece, às vezes, nós conhecemos os cristãos, que nem no começo da pregação que eu falei, cristãos superficiais, eles não têm nem ideia do que seja isso que eu estou falando. Porque falar sobre isso para um cristão superficial é uma pregação negativa, sabe? É uma pregação, tipo assim, puxa, a vida já tá tão pesada, o clima já tá tão ruim, né? Pô, a missionária de vez pegar esse momento aí, a Patrícia de vez pegar esse momento que vai falar alguma coisa para animar a gente, né? E eu quero lhe dizer uma coisa, o que eu tô falando para você é o que vai te dar vida eterna. Porque nós somos imediatistas, nós queremos sucesso agora, aqui. Nós queremos vida boa agora, aqui. Né? Nós queremos resultados agora, aqui. Ora, queridos, não funciona desse jeito. O evangelho não funciona. Apesar de termos um Deus de já, ele é o Deus de já quando é já a hora de fazer. Tem coisas na minha vida que Deus disse é agora e aconteceu na hora. Eu mal sabia sobre isso. Cheguei no culto e uma pessoa disse é hoje que Deus vai fazer isso. E o Deus de já veio e agiu, mas teve coisas que o Deus de já não agiu. O Deus disse você vai passar por essa situação. E lá na fornalha, lá dentro da cova, lá no deserto, eu vou te mostrar como eu sou aquele Deus que não te desamparo e que te fortaleço, né? E que você pode confiar na tua angústia, que você pode olhar para o céu e de lá virá o socorro. Então ele vai, tem uma série de situações. O crente superficial não quer, ele quer entender como que pode, ou é Deus de já, ou é o Deus que vai fazer picadinho. Poxa vida, que Deus que é esse que tem hora que faz, tem hora que não faz? Esse é o crente superficial, é o crente que dá trabalho, né? E não é dar trabalho para nós homens, né? Dirigentes, não. Esse trabalho que nós temos com almas, graças a Deus que nós temos, porque senão nós não teríamos o que apresentar para Deus, né? Já pensou não ter nenhum serviço prestado a Deus em cuidado com alma? Deus tem todos os seus propósitos, mas são pessoas que não conseguem ter intimidade com Deus para compreender que Ele é multiforme graça, que Ele trabalha de maneiras extraordinariamente diferentes, né? Nós não temos condições de dizer Deus trabalha assim, nesse caso, né? Porque Deus, Ele é multiforme graça. Cada um de nós temos algo a realizar. Cada um de nós, por mais que estamos andando para a mesma direção, nossos ministérios são diferentes. O objetivo de Deus para alcançar através da nossa vida e em nossas vidas são diferenciadas. E só um Deus como o nosso, só um Deus grande como o nosso, Ele conseguiria usar tantos cristãos de maneira diferenciada, para tantos fins diferenciados, para levar todos para o mesmo lugar, para que lá nós possamos glorificar e exaltar o nome desse nosso Deus. Pois bem, o que acontece com a nossa alma? A palavra de Deus vai dizer para nós, queridos, que quando nós morremos, o nosso corpo físico desce à sepultura. O espírito, amém?
que não é o Espírito Santo, mas o Espírito de vida, aquele que o Senhor Deus soprou nas narinas de Adão e fez com que Adão ficasse em pé e ele passasse a ser o quê? Uma alma vivente. Amém? Esse espírito de vida, a Bíblia diz que volta para Deus. E por que volta para Deus? Porque foi Deus quem deu. Às vezes você pode olhar para uma pessoa maligna, que está tendo alguma ação maligna, e dizer, puxa, isso aí é filho do diabo. Não, isso aí é filho do diabo. Isso aí só pode ser filho do diabo. Eu quero te dizer que o diabo ele não tem poder para soprar vida nas narinas de ninguém. Não existe um só ser humano que não tenha esse sopro de vida. Por isso que a palavra de Deus diz que o único que pode tirar a vida é quem deu, que é Jesus. Ele pode tirar a vida, ninguém mais. Eu vi essa semana, e eu sou uma pessoa que gosto de acompanhar de perto algumas coisas que estão acontecendo no mundo nesses tempos agora, e eu vi uma cena que me chocou de uma maneira muito forte, mas de uma maneira tão forte que me impactou. Eu fiquei umas 2 horas pensativas naquilo. A Argentina, o Congresso da Argentina, esse país vizinho maravilhoso, que eu tive o prazer já de conhecer, lindo. Eu conheci lugares em Buenos Aires maravilhosos. Tivemos, eu e o pastor Fábio, tivemos noites maravilhosas lá em Buenos Aires. E é um país assim que eu tenho, a Argentina era um país que eu tinha assim nas minhas orações e com muito amor, porque pouquíssimos países eu conheço, só aqui, né? E então era um país assim que sempre me vinha na memória. E eu vi o Congresso votou ainda não está confirmado, até a hora que eu vi a reportagem, e tem tudo a ver com essa palavra que eu estou trazendo. Talvez a gente passe um pouquinho do horário hoje, amém? Aí você pode interromper e terminar de assistir amanhã. Aí o que acontece? O parlamento da Argentina venceu o primeiro processo, tem alguns processos para ser vencidos para aprovar o aborto, amém? Isso aí já é uma coisa que está o tempo todo acontecendo. Aqui no Brasil estão tentando de todas as maneiras classificar mais situações para o aborto do que já tem, que é estupro e cefalia, né? E quando o parlamento votou e aprovou a primeira etapa, eles filmaram o povo do lado de fora da casa parlamentar deles, que eu não sei que o nome é, eu acho que a Casa Rosada é a do presidente, né? Tem um outro nome lá, o parlamento deles. Tinha uma multidão se abraçando e chorando, e eu falei, nossa, o povo tá triste. Quando eu olhei direito, o povo estava chorando emocionado, porque conseguiram passar pela primeira etapa para matar a criancinha dentro do ventre da mãe. A Bíblia diz, não matarás. Ninguém tem o direito de matar, de tirar a vida de ninguém. Não tem. De repente você como cristão diz para mim, missionária, mas espera lá, deixa eu falar uma coisa. Imagina uma moça estuprada. Queridos, eu quero lhe dizer que na área de aborto, se tiver alguma pesquisadora, um pesquisador, na área de abortos, o índice de quem foi estuprado, verdadeiramente estuprado, é ridiculamente pequeno, que foi estuprado e ficou grávida do estuprador. É ridicularmente pequeno para que se aprove uma lei como essa. E nós estamos vendo pessoas felizes. E se você tiver tempo, estude sobre o que significa o aborto para a sociedade.
da nova era, para a sociedade do mundial, global. Vai lá e estuda. Um feto custa milhões. A indústria do aborto, porque eles usam pedaços das crianças para fazer vacinas. Ah, missionário, isso é coisa da... Vai estudar. Não se mata, não se faz aborto legalizado em outros países, a não ser para comprar o feto. Eu tô com 9 meses em alguns países da Europa. Com 9 meses você pode abortar. A criança com 9 meses, até enquanto a cabeça dessa criança não sair para fora do corpo daquela mulher, a mulher manda naquela criança que está lá dentro. E quanto mais o feto for maior, mais caro é. Eu quero lhe dizer uma coisa: o mundo está vivendo a recompensa de não buscar a Deus na profundidade do seu evangelho. O lugar que deveria ser mais... Olha, o lugar que deveria ser mais seguro do mundo é o ventre de uma mulher. E essa mulher, ela engravida para abortar, porque ela ganha dinheiro e ela espera até nós temos testemunhos em alguns lugares da Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos cada estado tem uma lei, e tem estados que você pode abortar até 4 meses, tem estado que você pode abortar até 8 meses, tem estados que é só até 15 dias de gestação. Há uma enorme variedade. Então, se você passa dos 4 meses e você quer abortar, então você pega um avião, vai para outro estado e chega lá, você pode abortar, porque lá não é crime. Mas se você abortar em determinado outro estado, um feto um bebê com mais tempo, você pode ser preso. Aí você vai e você percebe por que essas histórias elas se tornam abertas. Pessoas começam a descobrir essas coisas que estão na entranha do inferno. Porque mulheres que engravidaram para abortar e ganhar dinheiro com isso, porque elas engravidaram propositalmente para abortar aos 8 meses, 9 meses. Essas mulheres conheceram Jesus e elas fugiram, elas não quiseram mais abortar. E as histórias começaram a ser conhecidas. E aí eles começaram, para as autoridades não ser presas, eles começaram a trabalhar para que as leis, para que o processo do aborto ele fosse legalizado, para que quem fizer o aborto não ser preso, para quem o hospital que fizer o aborto não sofrer nenhuma sanção, não ser fechado. E aí eu lhe pergunto, tá na lei, mas eu quero lhe dizer, é certo isso? Você acha que porque homens se reuniram num parlamento e disseram que pode fazer uma coisa que a Bíblia disse que não pode, esses homens estão livres, porque o que eles ligaram aqui na terra será ligado no céu como uma coisa abençoada? Não, o que eles ligarem na terra e ser maldito, tá ligado no céu como maldito. Eles terá a paga do seu pecado. E nós estamos vivendo momentos, queridos, momentos em que as pessoas não têm ideia do que vai acontecer com as suas vidas depois que elas morrem. Elas não sabem nem que espírito é esse que faz com que elas andem, com que elas se movimentem. Elas acham que elas são o quê? Robô? Porque se você pegar um robô, o que é a alma vivente desse robô?
É aquela bateria, é aquele sensor que vai fazer com que nós não somos robôs. O Espírito de Deus soprou vida em nós, só Ele pode tirar. É só Ele que pode tirar. E nós não estamos querendo falar sobre isso, porque isso não é interessante. Isso nos deprime, isso isso não tem nada a ver com o evangelho de hoje. Missionária, super graça, pelo amor de Deus, vamos uma palavra motivacional, vamos botar o povo pra cima. Um povo animado dizima mais, um povo animado dá mais oferta, um povo animado, cheio de vida, trabalha legal na igreja. Nós estamos vivendo essa época de tudo superficial, porque importa que seja superficial, porque falar sobre o evangelho vai fazer você pensar, vai fazer você refletir e vai fazer você tomar atitudes, ter que tomar decisões, ter que praticar algumas renúncias. E isso mexe com a estrutura da tua vida, e isso pode causar uma bagunça na tua vida, e você não quer isso. Tá bom do jeito que tá, mas a palavra de Deus diz que o seu corpo, quando morrer, vai para a sepultura. O espírito de vida que foi soprado nas tuas narinas, quando cortou aquele cordão umbilical que tirou você de dentro do ventre da tua mãe, e que quando você tomou aquele tapinha, você vê, aquele espírito de vida, ele volta para Deus que o deu. E a tua alma, ela vai para onde? A tua alma vai para onde? Ela vai para o inferno ou ela vai para o céu? A palavra de Deus nos diz, lá em Lucas capítulo 24, versículo de número 51. Passados 40 dias, Jesus foi levado para onde? Quando Jesus morre, Jesus ressuscita, passa aqueles 40 dias aparecendo para todas as pessoas que ele se comprometeu a encontrar. Ele vai para um local específico, ali ele está glorificado e ele é assunto aos céus, ao lado dele 2 varões, 2 anjos, e ele é levado aos céus e as pessoas vão olhando para aquela cena e vendo ele subindo, para onde Jesus foi. A Bíblia diz que ele foi para o céu, que é o paraíso. Aonde há 40 dias atrás dessa ocasião, ele havia largado um dos ladrões da cruz. Porque o ladrão da cruz, o corpo dele foi enterrado ali, provavelmente. Lembra que quando Jesus morreu, Deus recebeu o espírito dele? Ele disse: Pai, entrego aqui o meu espírito. A Bíblia diz que escureceu tudo tremeu, e de repente a terra se rachou, e os mortos que estavam ali aos pés daquelas cruzes ressuscitaram, saíram dos seus sepulcros, porque muitos ladrões eram mortos e eram sepultados ali mesmo. Ninguém dava o desfrute de ir lá buscar, não, de ir lá levar para algum lugar, não. O que aconteceu com Jesus, de José de Arimateia pedir o corpo dele, não era uma coisa comum acontecer, não. Provavelmente seria jogado numa vala. E a palavra de Deus diz que aquelas valas se abriram, e os sepulcros nos cemitérios se abriram. E a palavra de Deus diz que mortos levantaram. Que doidura é essa, missionária? Os crentes superficiais, os crentes nem sabem o que é isso. Eles nem sabem o que é isso.
E se a gente prega isso num domingo, se a gente prega isso porque as pessoas estão indo para a igreja para se animar, as pessoas estão indo para a igreja para se sentir melhor, as pessoas estão indo para a igreja para poder relaxar, elas não querem ir para a igreja para ouvir que a hora que elas morrerem, para onde é que elas vão? Provavelmente, se você pregar 3 mensagens dessa durante 3 domingos, é capaz de irem procurar um outro lugar. Pô, pastor, ninguém vai aguentar também, é só isso, parece que o senhor só fala nisso, só fala nisso. E vida, Deus não prospera, Deus não abençoa, Deus não dá vida. Nós não temos valorizado a nossa vida. Às vezes nós temos jogado a nossa vida fora, ficando chateado com coisa que não é para ficar, arrumando picuinha com coisa que não é para arrumar, desgastando o nosso emocional com besteira, perdendo a comunhão com a nossa família, com a nossa casa, porque a gente botou na cabeça um problema que não existe, e ali a gente se desgasta, se acaba. Entendeu? A gente precisa saber sobre a morte, sim, para que a gente dê valor na vida. O Senhor não soprou espírito de vida nas tuas narinas para você ficar de picuinha por causa de besteira, para você ficar de diz que me disse por causa de bobeira. Vai viver intensamente a tua família, vai viver intensamente os cultos que Deus lhe deu, vai viver intensamente teu ministério, seja ele de oração, seja ele de ficar simplesmente ali na porta dizendo boa noite, querido, entre, que Deus tenha uma palavra do céu para tua vida. Sente-se, fique em paz, porque aqui é um lugar onde Deus fala com você. Aleluia. Nem que seja um simples ministério, vá viver ele intensamente, valorize a vida, porque só valoriza a vida quem sabe para onde vai depois que morre. E eu seria uma hipócrita se eu dissesse para você, eu não queria estar pregando isso. Não, eu quero estar pregando isso. É uma coisa que arde o meu coração pregar isso. É isso que eu quero pregar. É isso que eu quero falar. Talvez vai ter lives que não vai ter nem ninguém, mas um dia alguém vai assistir essa live numa manhã, lá do ano que vem, do mês que vem, e uma alma que ia ouvir essa palavra e Deus conseguir fazer uma conversão na vida dela, eu já tô feliz. Porque o que mais a gente tem encontrado é gente de coração duro, e duro porque a alma tá cheia de picuinha. Sabe, cheia de discriminação, não consegue viver em paz em família por causa de picuinha, não consegue viver em paz no trabalho por causa eu acho que trata melhor o outro do que eu, que diferença, não consegue ser um obreiro 100% na casa de Deus, porque eu acho que o pastor trata melhor fulano, nunca consegue ser, nunca consegue se dar ao máximo de si a Deus, porque está sempre travado com coisas que não são importantes. A minha vida é muito curta para me encher ela do que não é importante. Eu posso perder a alegria porque eu tô dando importância para uma coisa que não podia ter poder de mexer com a minha estrutura emocional. Mas eu dou valor a isso porque eu não dou valor à vida. Eu não sei o que é vida. Eu não sei o que é viver bem com a minha família, eu não sei o que é viver bem no trabalho, sabe? Eu não sei o que é viver bem, então eu não experimento isso. Eu vivo intensamente as minhas emoções. Se eu sentir vontade de brigar, eu vou lá e brigo e acabou, entendeu? Porque eu vou viver intensamente as minhas emoções. Essa pessoa não sabe o que é ter paz, essa pessoa não sabe o que é ter controle da sua própria vida. Apesar dela achar que por ela fazer o que impulsiona a alma dela, o que ela sente, ela salta pela boca, ela acha que isso é liberdade, ela acha que isso é ser dono da sua vida. Não, o emocional dessa pessoa que controla ela, é o desequilíbrio das emoções dela que diz o que ela tem que fazer. Uma pessoa que dá valor à vida, ela sabe calar a boca. Ela sabe não falar para não criar determinadas contendas. Ela sabe se controlar, sabe por quê? Porque ela experimentou o que é viver em paz.
Tem coisas que não tem para onde correr, você tem que abrir a boca e você tem que falar, porque ou você fala agora ou Deus vai usar a pedra. Mas eu quero te dizer, tem coisas que você não é para falar, que não é para você abrir tua boca. Porque não é Deus que está mandando, é a picuinha do seu coração. É aquela coisinha que te incomoda, que você diz assim, não vou guardar isso, vou soltar, entendeu? Porque eu quero mesmo é ver o oco do negócio, quero ver o negócio arrebentar, entendeu? Porque eu não vou ficar guardando isso pra mim não, vou arrebentar com tudo. E não sabe que não conhece o que é valor de vida. Por isso que estraga tudo, arrebenta com tudo. Suas emoções não foram preenchidas pela salvação em Cristo Jesus. Sua alma não pertence ainda a Deus. Talvez Jesus é alguém, e quando eu estou dizendo para você em especial, quero que você medite comigo, pensa comigo. Às vezes a pessoa, ela chega momentos na vida dela que ela pensa assim, poxa vida, não vale a pena ficar com isso no coração, não vou soltar, eu sei que vai dar confusão, mas é isso mesmo que eu quero. E eu quero dizer para você que você precisa aprender a dar lugar para o Espírito Santo, para que você seja transformado. A palavra de Deus diz, queridos, que passado 40 dias, a Bíblia diz que o Senhor foi levado ao céu. Quando nós vimos aqui na palavra de Deus, Atos, capítulo de número 7, versículo de número 55, e disse, Jesus, recebe meu espírito. E Estevão viu os céus abertos. Você conhece a história de Estevão? Eu convido você a meditar nele. Não houve diácono como Estevão. Eu podia falar muitas coisas sobre ele, mas nós já estamos no nosso finalzinho. Eu podia falar muita coisa sobre Estevão. Eu quero te dizer que Estevão, como diácono, ele foi mais precioso do que muitos pastores. Estevão, como diácono, às vezes você pode me dizer assim, poxa vida, ele era tão abençoado que um dia ele ia chegar a ser um pastor. Eu quero te dizer que talvez não. Talvez não, talvez Estevão tenha nascido, talvez não, porque ele nasceu para ser diácono. Estevão nasceu para ser diácono. E ele ia ser aquele diácono que ele foi, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele não estava esperando promoção. Ele não estava esperando ser presbítero, ser pastor, ser bispo, ele não estava esperando nada disso. Ele estava sendo intensamente um diácono. Ele estava explorando todas as áreas que lhe era permitida. Amém? Todas as áreas. Ele estava ali, ele não só servia à mesa, né? Porque teve um momento em que ele servia à mesa. Aí depois o apóstolo Paulo colocou as mulheres para servir, né? Mas ele servia as mesas. Mas a Bíblia diz que ele não só servia as mesas, oh aleluia, ele também evangelizava, ele pregava. Ele morreu aos pés de Saulo porque ele era um cara impactante, ele era um homem que se deixasse ele vivo, ia arrebentar com tudo, e ele era uma ameaça para o judaísmo na mente de Paulo, na mente de Saulo na questão. E ele foi morto, foi entregue aos pés dele. E eu quero te dizer que ele viveu intensamente. E a palavra de Deus diz que quando ele estava para sucumbir na sua morte, a Bíblia diz que ele olha para o céu. Amém? E Estevão vê os céus abertos. O corpo de Estevão ficou ali para ser sepultado. O espírito de vida, aquele sopro de vida que um corpo glorificado, uma alma não precisa. Ela precisa quando ela está aqui na terra, mas quando ela morre, a alma é consciente e ela se desliga. Vai corpo para a sepultura. O sopro que dava vida, que era esse sopro que soprou as narinas, só tem uma finalidade: fazer com que esse corpo físico tenha vida. E ele é levado para Deus que o deu. E a alma dele vai para o céu. Aí, para encerrar, a palavra de Deus diz a respeito de Lázaro, que Lázaro ele se encontra num lugar
um lugar de consciência. Nós sabemos também que tem muita doutrina acerca do sono da alma, né? Que você morre e aí você é levado para um lugar intermediário, né? E ali a tua alma fica descansando. Alguns dizem que fica dentro de gaveta, outros dizem que fica em compartimentos, outros não querem, outras doutrinas dizem que são lugares secretos no céu, aonde fica essas almas ficam dormindo. A verdade é que nós não ficamos em um lugar intermediário. Nós não ficamos num lugar intermediário, como um limbo, um purgatório, dependendo das doutrinas, né? Nós ficamos no paraíso. Nós ficamos no céu. E isso é imediato. Esperando o grande dia. E isso vai ser uma conversa para a próxima live que eu vou fazer com vocês. Mas eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, viva a vida que Deus te deu intensamente. Intensamente, querido, querida. Você está vendo aí na telinha, né, o FEBRAC. O FEBRAC é a União Feminina Brasil para Cristo. Nós estamos aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital do Mato Grosso do Sul. Nossa igreja Brasil para Cristo. E às vezes você vê esse embleminha, quer saber o que é? O FEBRAC significa União Feminina das Igrejas do Brasil para Cristo. Amém? Talvez você vai me assistir numa outra ocasião e aí vai estar me assistindo em outra ocasião e aí você vai querer saber o que é esse embleminha, né? E eu sou líder estadual da UFEBRAC aqui no Mato Grosso do Sul. E Deus tem me incumbido de falar de ministrar a palavra de Deus para as mulheres e eu tenho me alegrado muito nisso. Mas sempre eu tenho também um povo abençoado, né? Alguns homens abençoados que estão sempre comigo aqui também. Eu louvo a Deus pela vida deles. É um suporte espiritual e eu louvo a Deus por isso. Está aqui o irmão Cláudio, que é o nosso líder do Monte, amém? Sempre acompanha minhas lives, tenho certeza que ele está ali ouvindo e intercedendo por mim, em nome de Jesus Cristo. E tem outros irmãos aqui também, né? São muitos irmãos que participaram hoje. Está aqui minha mãe, né? O pastor Jackson, Deus abençoe vocês, amém? A irmã Lúcia, que está sempre com a gente, lá de Coxim, Deus te abençoe, irmã Lúcia. A Vanessa está com a gente também, Vanessa, um beijo. Está aqui a Giovana, a Jéssica, quem mais? Tem bastante irmãos aqui numa sala. A Giane está conosco também. Beijo, Giane, que Deus te abençoe. A Márcia, estou com saudade de você. Eu não te vi domingo, estou com saudade de você. Amém? O pastor vai estar ministrando a ceia para quem não pôde estar na ceia domingo. Nós temos alguns irmãos que estavam de quarentena e alguns irmãos que viajaram a trabalho. Acho que é o teu caso, né, Marcinha? Domingo que vem o pastor vai estar preparando um momento lá para vocês ceiarem, amém? Tá aqui a Renata comigo desde o comecinho, esposa do pastor Jonathan Cordeiro. Beijo, Rê. Deus te abençoe. Irmão Isidoro tá conosco também. Deus te abençoe. A irmã Maria Eulália, né? Deus te abençoe, irmã. Beijo. Deus guarde a tua vida. O irmão Everton tá conosco, Everton Vieira. A Valdeci. Beijo, Val. Que Deus abençoe você, o pastor. Todo mundo aí da igreja. O Osiane Santos, pastor Lucival. Para mim é uma honra ter pastores me ouvindo. Gente, vocês não têm noção. Que Deus abençoe vocês, amém? Pastor Lucival do lado do Itamaracá, o pastor Jackson, nosso vice-presidente, o pastor Sival, também da diretoria do estado. Que Deus abençoe vocês, amém? Para mim é uma honra. Tá aqui a Lila, beijo, Deus te abençoe, filha, amém? Quem mais? Rodrigo, meu filho, também está me assistindo. Beijo, meu filho. Tá aqui a Laís. Beijo, Laís. Deus te abençoe. O Lucas teve filho da pastora Sandra. Teve uma votação também muito expressiva nessa campanha. A gente não pôde cooperar com ele nesse ano, mas a gente orou por ele e
Deus tem sido muito bom com ele também. Deus te abençoe, viu, meu filho? Honre teus projetos em nome de Jesus. Tá aqui minha mãezinha, tá aqui o pastor Lucas, né? O evangelista Lucas. Eu nunca costumo chamar de evangelista, né? Que tá de bebê novo, tá lá, só Deus, a Sarinha, né? Glória a Deus. Tá aqui o pastor Ortega, graças a Deus, falando acerca da placenta, né? Que tudo é muito valorizado nessa área que eu falei para vocês acerca de aborto e tudo mais, né? Tá aqui a Rosalice Souza. Eu acho que a Rosalice é a primeira vez, né, Rosa, que tá assistindo a gente. Que Deus abençoe você, viu, querida? Em nome de Jesus. Tá aqui o Jean, obreiro do pastor, filho do pastor Lucivaldo, né? Que Deus abençoe você, Jean. Lindo também, menino bom, obreiro, cheio de vida. Tá aqui a irmã Solange, beijo, irmã Solange, toda feliz que vai ser vovó de novo, né? Eita, essa vida de vó nossa é uma bênção. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, viu, querida? Em nome de Jesus. Quem mais aqui? A irmã Rose, diaconisa da igreja. Deus abençoe, Rose. A Sirlene, que tá com uma bebê, a bebê da Sirlene nasceu. Nós aqui na live, a gente acompanhou a luta dela, né, do esposo e a bebê no colo dela. Isso para nós é uma alegria muito grande. E a bebê é maravilhosa, gente, vocês não têm noção de como é linda. Tá aqui a Marli. Sirlene, se der, manda foto da bebê aqui no coisa. Tem irmãs que me ajudaram a orar também, amém? Em nome de Jesus, manda para elas conhecerem o rostinho. Tá aqui a pastora Marli Lopes. Deus abençoe, pastora, tua vida em nome de Jesus. Tá aqui a Andrea Lica, né? Eu acho que é a primeira vez também que você tá com a gente, né, André? Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, viu? Participa sempre. Toda segunda-feira eu tô aqui nesse horário. Tá aqui esse daqui, Fábio Oliveira. Quem que será que é? Alguém conhece, irmãos? Um abraço, viu, seu Fábio? Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Tá aqui o irmão Cláudio, amém? Que Deus abençoe. Quem mais? Pastor Ortega, graças a Deus, tá vivo, cheio de saúde. Hoje nós estivemos lá. Tá bem, graças a Deus. A Mari, esposa dele, beijo, Mari. O Ed tá aqui, mandando a gente ver o canal. Ed é o nosso moderador aqui. Deus abençoe muito vocês, viu, irmãos? Tá aqui a irmã Ivanete, que Deus deu a graça da gente poder congregar junto num determinado momento da caminhada. Deus te abençoe, irmã Ivanete. Deus abençoe tua família, todos. Tá aqui o irmão Geriel Lima. Deus abençoe, irmão Geriel. Deus guarde vocês em nome de Jesus, amém? Tá aqui, a Renata tá dizendo, já estou esperando ardentemente a próxima live. Quero mais. Amém. Deus abençoe você, filha. Queridos, fiquem com Deus. Fazer uma breve oração para abençoar a sua vida. Senhor Deus, quero abençoar meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que assistiram comigo hoje, que estiveram comigo hoje, os que vão estar comigo outros dias da semana. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os proteja. Livra eles, Deus, de viver uma vida, meu Pai, sem estar feliz em te servir, sem fazer com alegria, Pai. Livra eles de ficarem preocupados com bobeira, de ficarem brigando com bobeira, de ficarem com seus corações apertados por coisas banais. Já tem tantos problemas sérios na nossa vida para nós desgastarmos com coisa que não vai mudar, Pai, que não tem porquê da gente ficar preocupado com determinadas coisas. Que o Senhor venha nos abençoar, enriquecer a nossa vida, cheio do Teu Espírito Santo, é o que eu te peço. Abençoa meus irmãos, Pai. É o que eu quero para hoje, que eles sejam abençoados, cheios da vitória do Teu Espírito Santo. E que o Senhor nos dê palavras que possam nos fazer refletir, pensar e nos aproximar mais da Tua verdade, do Teu reino e da Tua justiça. Em nome do Senhor Jesus, obrigada, Deus. Amém, queridos? Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Amém?